O Ministério Público de São Paulo identificou que mais de 400 obras na cidade de São Paulo pagaram propina à máfia dos fiscais. Para falar sobre isso, eu converso hoje no NGT Entrevistas com o vereador Coronel Camilo. Vereador, um prazer poder conversar com o senhor aqui no NGT Entrevistas. É uma satisfação para mim e dar informação aí, nós como agente público aí, nós temos que informar a população. Vereador, a gente soube aí que você, junto aí com outros vereadores, conseguiram aí abrir uma CPI para investigar aí a máfia dos fiscais também na Câmara Municipal, né? Por que investigar na Câmara, já que o processo está sendo investigado aí pela Corregedoria da Prefeitura e também pelo Ministério Público? A Câmara pode avaliar o aspecto político, né? Certo. Mas é mais até por uma mensagem para o cidadão de São Paulo que a Câmara está preocupada com isso, né? Nós precisamos mudar esse conceito de que, da lei de Gerson, né, no nosso país, né, que me desculpe o jogador, mas assim, nós temos que ser honestos, cada um fazer bem a sua parte, né, seja o que for que estiver fazendo, né? Não só no meio público, né? Todo mundo reclama muitas vezes do meio público, mas na hora de tirar a carteira vai lá e paga o quebra lá para tirar a carteira, né? Vai num serviço que é, né, você compra um material, às vezes não vem na quantidade que você quer, às vezes não vem como você... Então, eu acho que nós temos que mudar esse conceito no país como um todo, ou seja, cada um fazer a sua parte, se sentir feliz por fazer o seu trabalho bem feito e ser bem remunerado por isso. E então a forma de abrir uma CPI, na realidade foi assinado agora o relatório, isso ainda vai para, né, para a presidência aí, para ver se isso realmente vai abrir a CPI, ainda não é certo, isso vai ser votado para ver se vai ser aberto, mas de qualquer forma, sim, é uma forma de nós dizermos, né, para o cidadão de São Paulo que nós não compactamos com isso, né? Então, ou seja, fez errado, tem que pagar pelo que fez, né? E nós pretendemos com isso até que o exemplo sirva, né, para que outras pessoas não cometam o mesmo erro. Saber que lidar com o dinheiro público é pior do que lidar com o seu próprio dinheiro. Eu tenho que ter muito mais cuidado porque eu estou mexendo com alguma coisa que não é minha. Essa é a nossa visão. Com a prisão aí dos condenados aí pelo mensalão, mudou aí o conceito de corrupção no Brasil? Hoje, corrupto vai parar mesmo atrás das grades? Isso nós precisamos melhorar mais ainda, né? Alguns já estão, mas tem outros que precisariam, né? Precisa ser mais célere isso. Né? A celeridade, mesmo que a pena não fosse aquela pena que a gente espera, fala, olha, eu queria que tivesse atrás da grade por 30 anos, não importa. O importante é que a pena seja aplicada imediatamente, né? A nossa justiça tem que melhorar, ela tem que ser mais célere e eu acho que isso é um exemplo para o país. Pela primeira vez nós tivemos gente importante, políticos importantes, né, que foram ministros, que foram deputados sendo punidos, né? A gente sempre via as pessoas mais humildes, as pessoas que não tinham condições de pagar um bom advogado, sendo presos, sendo penalizados. Agora não, agora isso está invertendo. É uma demonstração de que nós estamos mudando. E nessa linha eu acredito muito em duas vertentes, né? Além da principal, que é a educação, né? Nós vamos mudar esse país pela educação. Eu tenho que voltar nas escolas fundamentais, lá do primeiro ciclo principalmente, a disciplina chamada cidadania, para ensinar as pessoas a se respeitarem, a viverem com sociedade, fazer a coisa certa. Mas eu acho que duas coisas vão ajudar muito. A tecnologia, porque isso consegue fazer com que eu identifique os problemas com mais facilidade. E a comunicação social, né? A imprensa aí. Eu acho que com isso nós vamos chegar ao Estado de Direito, as coisas serão mais transparentes e aqueles que cometerem erros, né? E infelizmente muitos ainda vão cometer, a gente espera que cada vez menos, mas que esses sejam prontamente identificados, responsabilizados e punidos. E qual seria a punição para o servidor público, também cadeia ao servidor público corrupto aqui? Como fazer para mudar esse quadro de corrupção entre os auditores fiscais? Na realidade, nós precisamos da participação de todo mundo. Nós precisamos da participação do servidor público, né, do cidadão, né, do político, de todas as profissões, do advogado, do médico, todo mundo. O que nós precisamos fazer? Nós, na realidade, precisamos terminar com esse sentimento de impunidade. Certo. As pessoas têm que, né, deixar de achar que, olha, vou fazer, eu corro risco e se acontecer, eu vou entrar na progressão de pena, daqui a pouco é capaz de eu responder em liberdade. Então, isso está dando uma sensação de impunidade muito grande. Então, vejamos em outros países, né? Aquela menina lá da Rússia, né, que subiu na plataforma lá, por vandalismo lá, 7 anos de cadeia. Eu vou dar um outro exemplo, né? Aqui no Brasil, a nossa legislação ela é muito paternalista com o infrator da lei.
Nós temos aqui, por exemplo, o consumidor de drogas, né? Eu, como policial, comandei a PM em São Paulo por 3 anos, sinto a dificuldade. O consumidor de drogas, ele também ele é a mola do tráfico, ou seja, ele também precisa ser punido. Eu não estou dizendo que ele precisa ser encarcerado, mas ele precisa ser punido. Eu não posso ter impunidade. Falar, ó, eu vou começar, vou fumar ali, se eu for pego, é consumo, não dá nada. Isso não pode acontecer. Essa sensação de impunidade. Então, por exemplo, pegou consumindo. Quem está consumindo está portando. Portar droga é crime. Se ele sabe o que está fazendo, claramente está participando até de um microtráfico, ele tem que ser preso. Se ele está mais ou menos ali, identificou que ele está consumindo, mas está com a droga, tem outras penas que eu posso aplicar. Posso aplicar uma pena alternativa, de trabalhar, inclusive ajudando na área social, alguma coisa. E se ele estiver extremamente vulnerável, né, ele já está com o cérebro deteriorado por causa do crack, ele teria que ser internado. O que eu não posso fazer é simplesmente ver essa situação acontecer, e agora eu falo como poder público, isso me choca mais ainda, né? Nós estarmos assistindo as pessoas se drogarem, né, a plenas luz do dia e não fazemos nada, né? Só para ter uma ideia, eu tive no Japão, né, conhecendo a polícia de lá, o consumo de drogas lá é 3 anos de prisão, né, em algumas cidades lá, e o tráfico é acima de 15 anos, ou seja, é uma punição mais forte para as pessoas entenderem que crime é crime, nós temos que penalizar. Volto a falar, não significa encarceramento. Eu posso chegar à conclusão de que a punição melhor seria ele fazer um serviço social num hospital, mas que isso fosse realmente fosse cumprido. Nós temos muitas leis hoje, até aqui na Câmara, nós temos muitas leis e às vezes elas não são cumpridas, né? Então vejo por aí, eu acho que a impunidade é o que gera tudo isso, inclusive a corrupção. Eles fazem sabendo que dificilmente serão pegos, por isso que o exemplo do mensalão é muito forte. Sem dúvida. Coronel, só voltando aí no gancho das drogas, a gente teve agora essa semana aí o Uruguai aí aprovando aí a produção, consumo e a venda da maconha. Na sua opinião, vai dar certo essa experiência? Eu acho, olha, eu falo como policial militar, que acompanhei muitos casos, fui 33 anos da Polícia Militar. Eu acho que eu respeito o que o outro país faz, mas eu acho que, na minha opinião, é uma grande bobagem, né? Deixar a maconha, por exemplo, o controle vai ser difícil, eu acho que vai se perder mais até por causa disso. E outra, é um passo para as outras drogas. A maconha é a porta de entrada, né, para a cocaína, né, e para ácido, para as outras drogas, ou seja, não é por aí, né? Eu, inclusive, vou até mais longe, eu acho que nós tínhamos que ter uma restrição mais forte para o álcool, inclusive, que o álcool não deixa de ser uma porta de entrada também. Agora, a liberação da maconha lá, nós vamos acompanhar isso de perto para ver, mas eu acho que o Uruguai está cometendo um grande erro, né? Eu acho que o tempo vai dizer isso, mas eu acho um grande erro porque começamos aí, né, não por uma liberdade, mas por um liberalismo muito difícil. Eu acho que é um precedente que vai trazer problema. Voltando ao Brasil, as manifestações, aí o brasileiro saiu às ruas para mostrar sua indignação aí, quanto à corrupção, quanto à saúde, quanto ao transporte público. Na sua opinião, o senhor acha que essa insatisfação da população vai se refletir nas urnas, nas eleições do ano que vem? Olha, é essencial que isso aconteça. Isso que eu digo que a manifestação. Nós falamos do mensalão. O que levou realmente ao se efetivar lá as prisões foi a pressão popular em cima de todo o governo, em cima do próprio Supremo, ou seja, e ter pessoas que estavam lá fazendo a coisa certa, que foi o caso do Joaquim Barbosa. Ou seja, essa pressão ela é importante que aconteça. E a polícia, eu falo isso com muito conhecimento, a polícia está aí para garantir isso. Garantir a manifestação. Aqui na cidade de São Paulo, só para ter uma ideia, acontecem 5 manifestações por dia. Não é evento. Evento acontece em 1 a cada 6 minutos na cidade. Mas manifestações 3 por dia. Qual a diferença? Evento é aquele programado que pede autorização, né? Tipo Réveillon, São Silvestre, parada, GLBT, isso é um evento. Manifestação, se reuniu para se indignar contra alguma coisa. Isso não precisa nem autorização. Por isso a gente fala, mas precisa comunicar, não precisa. Precisa comunicar, mas não precisa autorização. Então a manifestação é salutar, tem que acontecer e a polícia vai garantir isso.
Agora, o que aconteceu aqui? Extrapolou um pouquinho, né? Grupos, né, de criminosos se juntaram às pessoas que estavam se infiltraram nas manifestações por um motivo ou outro, né? Um porque achou que houve excesso policial, o outro porque tem alguma reivindicação qualquer, o outro porque trouxe lá, né, a forma de atuar dos black blocs, ou seja, de alguma forma, na minha concepção, são todos criminosos, esses que partem para o vandalismo, para a violência não só contra o patrimônio, mas para a violência contra as pessoas, né? Isso é crime, isso tem que ser punido. Então a polícia tem que ser, na minha concepção, um pouquinho mais rígida na identificação dessas pessoas, na prisão e vou mais longe, na responsabilização. Voltamos de novo ao sentimento de impunidade. Eu aqui na Câmara Municipal pedi, através da Comissão de Administração Pública, para que a Prefeitura informe todos os prejuízos. Estou encaminhando ao Ministério Público para que responsabilize os movimentos que fizeram aí, que convocaram a greve, para que essas pessoas possam ser responsabilizadas, inclusive financeiramente. Eu não posso chegar lá, quebra uma vez o metrô, quebra outra vez a catraca de ônibus, quebra a vidraça e todos nós, né, cidadãos, vamos acabar pagando isso. Então, acho que esse sentimento de impunidade é muito ruim. O que nós precisamos é ter ordem. A palavra-chave é ordem, né? Quanto mais organizado, mais a sociedade vive em harmonia e mais nós teremos qualidade de vida. Isso não impede, e eu falo com muito conhecimento, comandei a região centro por 2 anos antes de ser comandante-geral e fiz a proteção de 15 mil professores na rua, né? De motoqueiros, de motoboys, de perueiros, e não aconteceu o que está acontecendo agora, ou seja, partir para o quebra-quebra, para o vandalismo. Então essa não é a forma, isso é violência desmedida, sem necessidade e não leva a nenhum resultado, né? Em outros lugares do mundo já se provou isso. A mesma coisa da droga, só para puxar um gancho, né? Claro. Os países onde as drogas eram muito liberadas, pode ver que eles estão voltando atrás, né? Principalmente os países da Europa, onde eles liberaram a droga, não funcionou, acabou tendo mais problema. Mas as manifestações aqui, a polícia deve garantir, só que nós temos que ter ordem, nós temos que saber que o direito de um acaba onde começa o direito do outro. Todo mundo tem direito de se manifestar, mas quando eu começo a prejudicar toda uma coletividade, com o direito de ir e vir, inclusive quebrando o patrimônio alheio, isso não pode continuar. E tem que ser mesmo realmente punido, né? Porque a gente vê aí o exemplo do Rio de Janeiro, na manifestação de junho no centro da cidade, mais de 100 pessoas foram detidas e, na verdade, só agora que a gente teve aí apenas um condenado, né? Realmente fica aí um sentimento de impunidade, que, na verdade, reflete até aí nas torcidas de futebol, né? A gente viu essa briga aí horrível, uma brutalidade lamentável entre o Vasco, os torcedores do Vasco e o Atlético Paranaense, e é realmente uma questão aí de impunidade, porque eles continuam, são os mesmos torcedores identificados, a imprensa identificou aí os mesmos torcedores que já brigaram em Fortaleza, brigaram em Brasília e voltaram a brigar de novo em Santa Catarina, né? Eu sou a favor um pouquinho de maior rigidez em tudo isso. Então, na minha visão, nós temos tecnologia para isso. O estádio deveria, de uma maneira bem célere, ou por digital, mas identificar todo mundo que entra no estádio. Certo. Né? E as pessoas que cometerem esse tipo de... E até desvios de comportamento, até coisas que não cheguem a ser crimes, elas têm que ser proibidas de entrar no estádio. Por um tempo, por 4 meses, por 1 ano. Isso seria feito como? A digital. Chega lá, põe a digital lá. Olha, você estava envolvido na briga. Mas não participei, mas estava junto. Então tá bom, você não pode mais. A mesma coisa que acontece nas manifestações, pô. Se prendeu aí um monte de gente, agora parece aí que a Polícia de São Paulo está começando a chamar e vai indiciar aí os envolvidos, né, mais de 116, mas o que tem que ser? Esses daí, só o fato de ele estar de novo numa cena envolvendo violência na cidade, já é um pressuposto de que ele pode estar participando, porque ele já foi pego na anterior, então eles teriam que ser proibidos. Isso já aconteceu no passado, né? Eu lembro que há muito tempo atrás, na década de 70, década de 80, os jogadores, aquelas pessoas que criavam problemas no estádio, no horário do jogo, ele tinha que se apresentar numa delegacia de polícia. Fácil resolver. Mas não, estou pressupondo porque você estava junto, não foi provado que você estava agredindo, mas... Que me desculpem aí os nossos data vênia, mas nós temos que ser um pouquinho mais rígidos, né? Nós temos que ser, né? Existe aqui volto a falar, um paternalismo. Quando você tem num país onde você sabe que se você for punido por 80 anos, você vai ficar no máximo 30 e com 8 você está na rua,
É muito fácil, pô. Quando você tem um país onde você tem a saída temporária, onde 22 a 25 mil presos, 5 vezes por ano, saem, né? E sabendo que 5% não voltam. E mesmo os que saem cometem crimes e voltam. Então, quer dizer, isso é muito difícil, né? Nós estamos brincando aí com a forma de penitenciária, acho que tem que ser mudado, né? Terceirizar os presídios, exigir que as pessoas presas paguem pela comida, né? Ou seja, eles têm que trabalhar na cadeia, tem que trabalhar, sinto muito, tem que trabalhar na cadeia. Não é possível pagar um salário mínimo, um pai de família com 3 crianças que fica o dia inteiro fora, faz 2 ou 3 serviços, né? E eu ponho um lá que está recebendo normalmente e até tem bolsa, às vezes, até para a própria família. Me desculpem, não é assim que eu penso. Eu acho que as pessoas que cometeram um crime, eles vão participar, vão entrar no sistema penitenciário, eles têm que trabalhar, produzir, ainda que se não quiser produzir, não tem nenhum benefício, né? Ou seja, mas tem que estar produzindo até para se sustentar lá dentro. E não pode ganhar, não pode custar R$1.500, R$2.000 aí, enquanto eu estou pagando 600 para o pai de família que tem que arcar com o seu aluguel, com a sua comida, com a sua luz, né? É muito, o sentimento, aí gera o sentimento de impunidade também. E a maioridade penal, o senhor é contra? Maioridade penal. Durante os meus 30 anos de polícia, eu fui contra a maioridade penal. Mas aí fatos foram acontecendo que nós temos que rever, não tem jeito, né? Então, vamos pegar o caso até da filha do nosso vereador nobre, vereador Ari Friedenbach. Certo, o caso do Champinha. Faz mais de 10 anos e não se modificou a lei. Então, hoje eu defendo veementemente a redução da maioridade penal. Na realidade, não devia nem existir maioridade. Como que deveria ser? Cada um, seja menor, seja maior, seja criança, não importa, tem que responder na medida do entendimento que tenha do ato que praticou. Se eu tenho lá um jovem de 17 anos, ele tem consciência do que ele fez, ele deve ser punido como adulto, ponto. Se eu tiver um jovem lá de 16 e a gente feito uma avaliação dele, que ele é inimputável, que ele não está sabendo, que ele não... então ele tem que ser julgado com uma pena menor. O que não pode ter é deixar de ter pena. Então eu acho que 3 coisas nós devemos fazer para melhorar a situação de segurança no Brasil. Primeiro, nós, além dessas que nós estamos conversando aí de mais ser rígido, etc., mas vamos falar só da legislação. Primeiro, nós temos que, a curto prazo, curtíssimo prazo, todas têm que começar agora. A curto prazo, nós temos que aumentar as penalidades do ECA. Eu não posso ter um jovem com 17 anos que cometa um homicídio, né, só por ele ser menor, ele vai ficar só 3 anos e vai sair sem nenhum antecedente. As pessoas que contratarem essa pessoa até para trabalhar dentro de casa não sabem o que ele fez, porque não vai ter antecedente. Isso tem que acabar. Então, na minha opinião, tem que ser uns 10 anos. Os crimes violentos praticados por menores tem que ser uma pena maior, não os 3 anos. Isso tem que ser revisto, esse é o primeiro ponto. Segundo, a redução da maioridade mesmo. Mexer na lei, reduzir a maioridade, ou seja, para que seja 16 anos agora, né? Volto a falar, é uma forma de fazer com que a gente diminua o sentimento de falar, olha, eu posso ser preso, eu posso ter problema, eu não posso votar com 16? Então tá bom. Aí muita gente vai reclamar, então tem que abaixar para 10. Não, aí o conceito que eu falo não é a questão de ficar abaixando ou subindo. Falo isso para ser um norte, né? E para chamar atenção para que as coisas sejam discutidas. Mas a ideia é assim, cada um responde pelo ato que fez até o momento, até inteiro. Nós temos em outros países crianças com 10, 15 anos que são condenadas, porque a legislação deles diz, ela entendeu o que fez? Entendeu, então tem que ser punido. Tá? E num terceiro momento, né, mexer na legislação, desculpa, nesse segundo momento ainda, além de mexer no ECA, né, na redução da maioridade, mexer no sistema de progressão. Eu não posso ter essa facilidade de progressão. Eu tenho que entrar, se é para cumprir 30, eu tenho que cumprir no mínimo 2/3 disso. Né? Ou seja, se não condena por mês, por menos. Né? Se não, não quero deixar 30, condena por 8, mas os 8 tem que ficar. Não pode ser desse jeito tão fácil. E acabar com visita íntima, acabar com saída temporária, essas coisas não trazem benefício nenhum. Né? Eu acho que é o contrário, estão prejudicando o cidadão. E por último, que é o mais importante, lembrando que todos têm que começar agora, o resultado é que é a curto, a médio e longo prazo, mas é a educação. Tem que mexer na educação. As pessoas têm que ter, dentro do ensino normal, sequencial mesmo, né? Eu acredito que no primeiro ciclo, por que eu falo isso? Porque a polícia faz um trabalho muito bonito chamado PROERD, que é o Programa de Resistência às Drogas, Verdade. Que é no primeiro ciclo. Isso dá muito resultado. Muitas crianças deixam de ser cooptadas pelo tráfico porque resistem a isso, eles são ensinados, né?
partindo do pressuposto que vão cooptar as crianças longe dos pais, dos professores, né, de outras pessoas. Então, ele mesmo tem que resistir. Então, acho que no primeiro ciclo tem que se trabalhar na formação do caráter mesmo, valores éticos, morais, de cidadania. E aí eu defendo a inclusão de uma disciplina chamada cidadania, que ensine todos isso, os valores, os símbolos nacionais, né, civismo, respeito às autoridades, respeito às regras, né? Além disso, também está, né, dessa disciplina, está transversalizada em todas as outras demais disciplinas. Perfeito, vereador, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. O NGT Entrevistas volta já já com o vereador Coronel Camilo, não saia daí.